Aos 40 anos, a vida realmente começa. Mas o que isso significa, de fato? Carl Jung, um dos psicólogos mais profundos e influentes da história, nos oferece uma perspectiva única sobre esse marco tão significativo da vida humana. Para muitos, os 40 podem parecer um momento de crise, uma fase em que os sonhos começam a se dissipar e a realidade se impõe. No entanto, para Jung, essa é a fase em que você começa a se tornar verdadeiramente quem você é, quando as máscaras começam a cair e você pode finalmente viver com autenticidade. A jornada até os 40 anos é uma busca constante por identidade, por entender quem somos e onde pertencemos. Jung acreditava que a juventude é marcada pela busca externa, uma busca por validação, reconhecimento e aceitação dos outros. Mas ao chegarmos à casa dos 40, é como se tivéssemos percorrido um ciclo completo de autoconhecimento, onde começamos a perceber que, embora a vida externa seja importante, o que realmente importa é o que está dentro de nós. A verdadeira busca começa a partir dessa introspecção. É comum sentirmos que, ao chegar aos 40, a vida está passando rapidamente. As pressões sociais nos dizem que devemos ter atingido certos marcos: sucesso profissional, família, estabilidade financeira. No entanto, a psicologia de Jung sugere algo muito diferente. Para ele, aos 40, o ser humano entra em um processo de individuação, que é, em termos simples, o caminho para a totalidade e o autoconhecimento. Essa fase não é sobre viver para agradar aos outros ou atender às expectativas da sociedade, mas sim sobre descobrir e integrar os diferentes aspectos da nossa personalidade, incluindo aqueles que fomos forçados a esconder ou negar ao longo dos anos. Jung acreditava que essa fase da vida é quando finalmente começamos a reconhecer nossa sombra, as partes de nós mesmos que não queríamos ver ou aceitar. Esses aspectos ocultos que foram reprimidos durante toda a nossa vida podem se manifestar de diferentes formas. Às vezes, são sentimentos de frustração, arrependimento ou até mesmo raiva, mas também podem ser fontes de grande poder e transformação. A sombra não deve ser temida. Ela precisa ser integrada. E é a partir dessa integração que se alcança a verdadeira maturidade psicológica. Ao atingir os 40, somos confrontados com nossas próprias falhas e limitações. Ao invés de tentar fugir ou ignorá-las, Jung nos convida a encará-las de frente. Ele nos ensina que, ao aceitar nossa sombra, podemos finalmente nos libertar das expectativas externas e viver de forma mais plena e autêntica. Em muitos casos, isso significa abandonar velhos padrões de pensamento e comportamento que já não servem mais ao nosso propósito. Ao longo da vida, muitos de nós tentamos ser o que os outros esperam, ou buscamos caminhos que parecem certos porque foram seguidos por outros. Mas, aos 40, começamos a perceber que a verdadeira liberdade vem quando paramos de tentar agradar aos outros e começamos a agradar a nós mesmos. Isso não significa egoísmo, mas sim a capacidade de nos respeitar, de reconhecer nossas necessidades e desejos mais profundos. Jung acreditava que a maturidade psicológica vem com a aceitação plena do que somos, com nossas falhas e virtudes, com nossos medos e desejos mais profundos. Este processo de individuação é uma jornada de autodescoberta que, muitas vezes, só é possível quando já temos um certo grau de experiência e reflexão. Aos 40, você começa a olhar para a vida com outros olhos. Você percebe que o tempo é precioso e que, se ainda não realizou tudo o que queria, tem tempo suficiente para se reinventar. Na verdade, Jung acreditava que a verdadeira maturidade começa nesta fase da vida, porque é quando começamos a olhar para dentro e nos tornamos mais conscientes de nossa própria identidade. Aos 40 anos, o conceito de sucesso também começa a mudar. Quando jovens, muitos de nós somos motivados pela busca incessante por status, reconhecimento social e riqueza material. No entanto, Jung sugeria que a verdadeira realização não vem dessas conquistas externas,
mas sim do alinhamento interior. A partir dessa fase, começa a surgir uma compreensão mais profunda de que a vida não é sobre acumular bens ou atingir metas impostas pela sociedade, mas sobre viver de acordo com a sua verdadeira essência. Aos 40, começamos a perceber que a vida não é uma linha reta, mas um processo constante de transformação e evolução. Jung acreditava que a verdadeira felicidade não está em alcançar a perfeição ou a estabilidade absoluta, mas em abraçar a jornada, com todas as suas imperfeições, alegrias e desafios. É a aceitação desse fluxo constante que traz paz interior. Ao longo dos anos, podemos ter sido forçados a seguir um caminho predeterminado, com pressões externas e expectativas de família, amigos e sociedade. No entanto, aos 40 anos, temos a chance de olhar para o futuro e tomar as rédeas da nossa própria vida. Mas como podemos chegar a esse ponto de autoconhecimento e realização? Jung acreditava que a chave estava em dar um passo atrás e refletir sobre nossas escolhas, nossos padrões de comportamento e os padrões inconscientes que moldam nossas vidas. É importante observar como a nossa mente e as nossas emoções foram influenciadas por experiências passadas, muitas vezes sem que tivéssemos plena consciência disso. Ele nos encorajava a olhar para nossa história pessoal com uma nova perspectiva, para entender as raízes de nossos medos, ansiedades e inseguranças, e a partir daí tomar decisões mais conscientes. Essa é uma jornada de cura. Aos 40, já carregamos as cicatrizes das experiências que vivemos, tanto boas quanto ruins, mas essas cicatrizes não são sinais de fraqueza. Elas são marcas de nossa força e resiliência. Cada erro, cada falha, cada relação desfeita, tudo isso contribuiu para o ser que somos agora. Jung sugeria que a verdadeira sabedoria vem quando somos capazes de olhar para essas cicatrizes não com vergonha ou arrependimento, mas com compaixão e gratidão, porque é através da dor que crescemos. É através dos nossos desafios que nos tornamos mais fortes. Além disso, aos 40 anos, o tempo se torna mais precioso. Quando jovens, temos a sensação de que o tempo é algo infinito, que podemos adiar nossas decisões, nossos sonhos, nossos objetivos. Mas aos 40, começamos a perceber que cada momento conta. Essa tomada de consciência traz consigo um impulso para viver mais plenamente, para buscar aquilo que realmente nos traz felicidade e propósito. Não é mais sobre fazer o que se espera de nós, mas fazer o que é certo para nós mesmos, com base no que aprendemos ao longo dos anos. A transição dos 30 para os 40 pode ser vista como um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Não se trata apenas de envelhecer fisicamente, mas de amadurecer psicologicamente. Jung nos ensina que, à medida que envelhecemos, é possível nos libertarmos de velhos padrões e expectativas, e isso nos permite descobrir uma versão mais autêntica de nós mesmos. Esse processo de autodescoberta, no entanto, exige coragem, pois requer que nos despimos de muitas das crenças e identidades que construímos ao longo dos anos. À medida que nos libertamos dessas camadas externas, podemos finalmente ouvir a nossa verdadeira voz interior. Jung nos encoraja a ver os 40 anos não como o fim de uma fase, mas como o começo de algo novo. Ele acreditava que esta fase é uma oportunidade para renovar nossa relação com a vida, para descobrir o que realmente importa, para descobrir nossa verdadeira vocação e, mais importante, para viver de acordo com ela. Quando olhamos para a vida com os olhos de Jung, vemos que não há idade para começar a viver plenamente. A vida realmente começa quando escolhemos ser quem realmente somos, não importa a idade que tenhamos. Quando você chega aos 40, já viveu o suficiente para saber que a perfeição não existe e que a verdadeira felicidade não depende das circunstâncias externas. A verdadeira felicidade vem da aceitação e do entendimento profundo de quem somos.
Não se trata de tentar ser alguém que não somos, mas de aceitar quem somos e viver de acordo com nossa verdadeira natureza. Ao integrar nossa sombra, ao fazer as pazes com nossas falhas e limitações, e ao abraçar nosso verdadeiro eu, encontramos a liberdade e a paz interior que Jung acreditava ser a verdadeira chave para uma vida plena. Ao chegar aos 40, muitos de nós se deparam com a sensação de que estamos deixando para trás certos sonhos ou aspectos da nossa juventude. Essa sensação é comum e, para muitos, pode parecer uma perda. Porém, Jung nos ensina que isso não é um sinal de fracasso, mas uma oportunidade de crescimento e evolução. Ele acreditava que a vida é uma jornada cíclica, e a cada ciclo temos a chance de aprender algo novo sobre nós mesmos. O que percebemos como perda é, na verdade, uma preparação para uma fase mais profunda e enriquecedora da vida. Essa perda de velhos sonhos ou expectativas não significa que nossos sonhos tenham acabado. Ao contrário, é um convite para renová-los. Aos 40, já não precisamos mais provar nada a ninguém. Essa fase da vida é marcada pela busca de significado e pela valorização do que é verdadeiramente importante. A pressão para alcançar o sucesso social, a fama ou a aprovação dos outros já não tem o mesmo peso que tinha na juventude. O que importa agora é viver de acordo com o que nos preenche, com o que nos faz sentir vivos de uma maneira mais profunda e autêntica. Jung dizia que, ao longo da vida, a mente humana passa por diferentes estágios de desenvolvimento, e os 40 anos são um momento crucial. Nesta fase, começamos a integrar as lições dos anos anteriores, fazendo uma avaliação honesta de nossas escolhas e do caminho que escolhemos trilhar até aquele ponto. O processo de individuação, que é a jornada de se tornar quem você realmente é, se intensifica a partir dos 40. A vida, então, começa a ter mais clareza, pois, ao confrontar as partes não reconhecidas de nós mesmos, ganhamos uma compreensão mais ampla da nossa verdadeira natureza. Essa etapa também nos convida a olhar para as nossas relações de uma forma mais honesta. Ao longo da vida, buscamos preencher vazios emocionais com os outros, tentando encontrar validação ou amor. No entanto, aos 40, Jung nos ensina que o relacionamento mais importante que devemos cultivar é aquele que temos conosco mesmos. Só quando somos capazes de nos amar e nos respeitar verdadeiramente, podemos construir relações saudáveis e profundas com os outros. Não podemos esperar que os outros preencham as lacunas que nós mesmos precisamos curar. É importante reconhecer que as escolhas que fizemos no passado, por mais que pareçam ter sido erradas, não definem quem somos. Jung acreditava que a verdadeira liberdade vem quando somos capazes de olhar para o passado sem arrependimentos, mas com aceitação e compreensão. Cada decisão, cada passo que tomamos, foi uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Em vez de se culpar por escolhas passadas, podemos usar essas experiências para nos guiar em direção ao futuro, com mais sabedoria e discernimento. Aos 40, também é uma boa oportunidade para avaliar o impacto das nossas escolhas em nossa saúde mental e física. Jung estava muito atento ao equilíbrio entre o corpo e a mente, e acreditava que a saúde psicológica depende de um alinhamento entre os dois. Nesse sentido, ele nos ensinava que cuidar de nossa saúde mental não é apenas uma questão de evitar o estresse ou a ansiedade, mas de encontrar harmonia entre nossas emoções, nossos pensamentos e nossos comportamentos. Quando essa harmonia é alcançada, a vida se torna mais leve e as dificuldades se tornam mais fáceis de superar. Aos 40, é quando começamos a perceber que a felicidade não é algo que vem de fora, mas algo que cultivamos internamente. Isso não significa que devemos abandonar nossos sonhos ou parar de lutar por nossos objetivos, mas que devemos viver esses sonhos de forma autêntica, alinhados com nossa verdade interior. Jung nos ensina que o segredo para uma vida plena é viver de acordo com nossa verdadeira natureza, sem medo de nos mostrarmos como realmente somos.
Esta fase da vida também pode ser vista como uma oportunidade para explorar novos caminhos. Os 40 anos são, de fato, uma fase de recomeços. Quando deixamos para trás os velhos paradigmas e expectativas, estamos mais abertos a novas possibilidades. Às vezes, isso significa mudanças de carreira, novas amizades ou até mesmo a exploração de novas paixões. Quando você se permite seguir o caminho da autenticidade, novas portas começam a se abrir. Muitas vezes, a verdadeira revolução acontece internamente. Aos 40, as pressões externas diminuem, mas as transformações internas se tornam mais intensas. A fase de verdadeira sabedoria começa aqui. Quando você escolhe viver de forma autêntica, alinhado com sua essência, o universo começa a conspirar a seu favor. As pessoas certas aparecem em sua vida, as oportunidades começam a surgir e, principalmente, você começa a atrair aquilo que está em sintonia com quem você realmente é. À medida que avançamos para os 40 anos, a compreensão de nós mesmos se torna mais profunda. Em muitos momentos da juventude, éramos guiados por impulsos e emoções imediatas, buscando satisfação instantânea. No entanto, aos 40, já não somos mais tão influenciados por esses impulsos superficiais. O que antes parecia importante, a busca constante por novas experiências, por prazer imediato ou por status, começa a se dissipar. Em seu lugar, surge uma busca mais profunda e significativa, a necessidade de conectar-se com algo maior, algo mais duradouro. Jung acreditava que esse período de introspecção e autoconhecimento nos leva a um processo de despertar para uma realidade mais ampla. Quando estamos mais jovens, o foco está no exterior, no que temos, no que conquistamos, na imagem que projetamos para o mundo. Mas aos 40, nos voltamos para dentro e começamos a questionar o que realmente importa. A resposta a essa pergunta não vem das expectativas externas, mas de nossa conexão com nossa verdadeira essência. Jung nos ensina que a verdadeira realização vem quando nos permitimos vivenciar nossa autenticidade, não quando tentamos atender às demandas externas que são impostas a nós. Esse despertar para a autenticidade pode ser um processo desafiador. Quando estamos mais jovens, muitas vezes vivemos com a ideia de que a vida é uma competição, em que precisamos estar à frente dos outros e atender a certos padrões. Mas ao chegarmos aos 40, começamos a perceber que não estamos aqui para competir com os outros, mas para competir contra a nossa própria versão do passado, para sermos melhores do que éramos ontem. E, ao fazer isso, encontramos uma paz que não pode ser comprada ou conquistada através de conquistas externas. É comum que, durante a juventude, nos comparemos constantemente com os outros, tentando medir nosso valor em função do sucesso alheio. Aos 40, essa comparação começa a perder importância. O verdadeiro valor de nossas vidas está em como nos sentimos em relação a nós mesmos e em nossa capacidade de viver de forma autêntica, sem medo de julgamentos ou expectativas. Esse é o poder da individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, sem as máscaras sociais que colocamos ao longo da vida. Ao chegar aos 40, a vida se apresenta de uma maneira mais clara e mais significativa. Não significa que todos os desafios tenham sido superados, mas sim que agora temos a maturidade e a perspectiva necessárias para enfrentá-los de maneira mais equilibrada e consciente. Jung nos ensina que a verdadeira liberdade não vem de escapar dos problemas, mas de saber enfrentá-los com sabedoria e integridade. E é isso que a maturidade nos oferece, a capacidade de ver o mundo de uma forma mais ampla e profunda, sem a pressão constante de atender às expectativas externas. Essa é a fase em que podemos abraçar nossas vulnerabilidades e limitações, e ao fazer isso, começamos a descobrir forças internas que nunca soubemos que tínhamos. As falhas e erros do passado não são mais vistos como defeitos, mas como etapas naturais do processo de crescimento. Jung acreditava que cada erro cometido
era uma oportunidade para aprender algo novo sobre nós mesmos, para nos tornarmos mais sábios e mais conscientes de nossas próprias necessidades e desejos. Aos 40, você começa a perceber que a vida não é sobre acumular conquistas externas, mas sobre cultivar uma paz interior que vem da aceitação de quem você realmente é. Não importa o que os outros pensam ou esperam de você. O que importa é se você está vivendo uma vida que ressoe com sua verdadeira essência. E ao fazer isso, você começa a descobrir uma felicidade que não depende de nada externo, mas da profunda conexão com seu próprio ser. À medida que atingimos os 40 anos, a vida se revela de uma maneira mais plena e rica, onde a busca pela autenticidade e pelo autoconhecimento se torna o centro de nossa existência. É como se tivéssemos chegado a uma encruzilhada onde todas as experiências e desafios vividos até aqui finalmente se juntam, nos preparando para uma nova fase de nossas vidas, mais profunda e consciente. Ao olhar para trás, podemos ver os erros, as perdas e os momentos de frustração como partes essenciais da nossa jornada. Ao invés de se lamentar por aquilo que não foi, podemos ver cada passo como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Jung nos ensina que a verdadeira liberdade e felicidade não vem de atender às expectativas do mundo exterior, mas de viver de acordo com nossa verdadeira essência, com nosso verdadeiro eu. Aos 40 anos, começamos a perceber que as coisas que antes parecíamos precisar, como o reconhecimento dos outros ou a aprovação social, são, na verdade, transitórias e não essenciais para nossa paz interior. O que realmente importa é a conexão que temos conosco mesmos, a paz que encontramos ao abraçar nossa verdadeira natureza, com todas as suas imperfeições e maravilhas. Ao concluir essa fase, o que você percebe é que a vida não é sobre competir com os outros ou acumular bens e títulos, mas sobre viver de forma autêntica, com coragem para ser quem você realmente é. O verdadeiro propósito começa a se revelar quando você abandona as máscaras que usou ao longo da vida e começa a se permitir ser inteiro, sem medo de mostrar suas fraquezas, mas também suas forças. Quando você aceita sua sombra, seus erros, suas falhas, e ainda assim se honra por ser quem é, algo extraordinário acontece. Você se torna livre para viver uma vida cheia de significado e conexão. Agora é o momento de viver com mais propósito. Compreenda que, a cada dia, você tem a chance de se reinventar, de alinhar sua vida com sua verdade, de abraçar novos caminhos e oportunidades. Aos 40, a verdadeira magia acontece. A liberdade e a paz interior estão ao seu alcance, se você tiver a coragem de olhar para dentro e reconhecer a força que existe em ser quem você é. Este é o momento de se entregar ao processo de individuação, de viver de forma autêntica e de não ter medo de buscar o que realmente ressoa com sua alma. Portanto, meu convite para você, que está ouvindo agora, é simples. Liberte-se das expectativas externas, abrace a sua essência e viva com coragem. A verdadeira vida começa quando você decide parar de buscar a aprovação dos outros e começar a viver para você. Não importa a idade que você tenha, sempre há tempo para se alinhar com sua verdade. Aos 40 anos, você tem a sabedoria e a clareza para fazer isso de maneira mais profunda e poderosa. Se este vídeo tocou seu coração, se você sente que está pronto para dar esse passo em sua vida, compartilhe esse conteúdo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Vamos criar uma comunidade onde todos possam viver de maneira autêntica e verdadeira, sem medo de abraçar sua própria jornada. Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe suas reflexões sobre o que significa para você viver de acordo com sua essência. Juntos, podemos inspirar uns aos outros a seguir o caminho do autoconhecimento e da liberdade. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder outros vídeos que podem transformar sua vida. Lembre-se, a vida começa quando você escolhe ser quem você realmente é. Não tenha medo de dar esse passo. O universo está esperando por você.
Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o verdadeiro poder vem de dentro. A transformação começa agora. Vamos juntos.